Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui só para complementar um pouco a aula que a gente já teve sobre tipos de predicado, tá? Na verdade, é só para vocês terem registrado isso, para toda vez que vocês tiverem dúvidas, vocês, né, consultarem este material e aí fazer os exercícios, etc. Beleza? Então, vamos lá. Então, antes de a gente entender os tipos de predicado, a gente tem que entender o que seria o predicado, tá? E o predicado é aquela parte da oração que faz referência à ação do sujeito, tá? Em algumas provas vocês vão ver assim, sujeito, verbo, predicado, tá? Em outras provas você vai ver o verbo fazendo parte desse predicado, beleza? Eu prefiro identificar sempre como sujeito, o verbo e o restante predicado, né? Mas isso vai da sua compreensão do que seria realmente essa frase sintática, né? Da sua análise sintática da coisa. Então, aqui eu vou falar bastante de predicado já incluindo o verbo, tá bom? Para analisar melhor e tal, beleza? E aí, essa oração ela tem que ser composta por um verbo, então o predicado ele é obrigatoriamente composto por esse verbo, beleza? Por isso que a gente tem essa nomenclatura, tá? Mas aí, dependendo da questão que você vai ver, pode achar desse jeito e pode achar do outro jeito, beleza? Aqui eu botei alguns exemplos, tá? Nos próximos slides eu vou explicar cada um. Então, ó, Mariana e Pedro são namorados. Minha avó fez um bolo de laranja delicioso. Meus antigos vizinhos mudaram de casa na semana passada. Então, são três frases que têm três tipos de predicados diferentes. Beleza? Vamos ver o primeiro, ó. Então, o primeiro predicado é o predicado nominal, tá? Ele tem esse nome por quê? Porque ele é constituído e é formado por um verbo de ligação, tá? A partir disso, esse verbo de ligação, né, que não é um verbo que indica uma ação realizada propriamente dita, o que vai vir depois dele vai, de alguma maneira, caracterizar esse sujeito, tá? Os verbos de ligação, eles, né, eu escrevi aqui, né, que são verbos que indicam estado e não uma ação mesmo, tá? São verbos até um pouco que a gente pode, né, meio que, de uma maneira alegórica, falar que são verbos um pouco abstratos e tal, né, que não tem uma ação de fato concreta acontecendo, tá? Então, a gente botei aqui alguns exemplos, né? Ó, estar, parecer, ficar, tornar, continuar. Ali é tornar, tá? Continuar, andar, permanecer. Beleza? Então, tem um verbo de ligação, é predicado nominal. E aí eu botei um exemplo, ó. Pedro é feliz. O é feliz é um predicado nominal porque o verbo ser é um verbo de ligação. Beleza? Já o predicado verbal, ele é composto por um verbo significativo. O que isso significa? Né? Que o verbo significativo é um verbo que tem ação acontecendo ali, tá? Que é a grande maioria dos verbos do nosso vocabulário, enfim, da nossa língua. Tudo bem? Nós temos muito mais verbos significativos do que verbos de ligação na nossa língua portuguesa. Então, pensar, gostar, querer, estudar, subir, dar, agradecer, perdoar, chorar. Então, assim, botei vários exemplos e muitos outros aí, tá? Aqui eu vou dar só um spoiler um pouquinho assim da matéria, porque na verdade é uma matéria da próxima aula, que é o objeto direto e o objeto indireto, que seria um complemento do verbo. Mas aqui seria interessante vocês já saberem o que é, para na aula que vem eu só complementar, beleza? Então, o que seria esse predicado verbal? Tá? O predicado verbal, ele vai trazer, né, esse verbo significativo como foco, e esse complemento do verbo vai ser ou intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo indireto, tá? Então, o predicado verbal é aquele que carrega ali com ele esse complemento do próprio verbo, tá? Então, eu botei ali que o verbo transitivo, ele precisa de um complemento de fato, tá? Então, esse predicado verbal, o foco ali é o verbo, né, nesse sentido. E aí, esse verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto, tá? O verbo que precisa de complemento e não tem preposição é direto, o verbo que precisa de complemento, mas com preposição é o indireto. E aí, nós temos os verbos intransitivos, tá? Os verbos intransitivos, eles não têm complemento, eles são independentes, assim, como se eles fossem meio autossuficientes. Mas cuidado, porque às vezes tem, tá? Então, por exemplo, eu posso botar assim, Natália dormiu feliz. Natália dormiu é um verbo intransitivo. O verbo dormir é um verbo intransitivo. Você não precisaria desse complemento. Mas nesse caso eu quis colocar. Natália dormiu feliz. Beleza? Não é que eu transformei esse verbo, né, num verbo transitivo direto.
eu botei um complemento, que pode ser um advérbio e tal. Por isso que eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, tá? Essa aula a gente vai focar mais no predicado, não no restante dele. Beleza? E aí, por fim, daqui eu botei um exemplo, né? Ó, frases com predicado verbal. Eu comi um brigadeiro. Minha avó caiu. Então, nesse caso aqui, né, ó, o eu comi um brigadeiro, o comi é o verbo transitivo direto e um brigadeiro o objeto direto. Minha avó caiu, minha avó é o sujeito, caiu é o verbo intransitivo, tá? E aí, para fechar, tá? Para complementar aí o estudo, tem o predicado verbo nominal. Aí eu botei aqui, né, que o predicado verbo nominal, ele possui dois focos. Um verbo significativo, que indica realmente a ação do sujeito, e um nome com característica de sujeito, tá? Que pode indicar uma qualidade de sujeito, uma qualidade do objeto, mas indica uma qualidade, certo? Indica uma característica, beleza? Que nem essa frase aqui, ó. A menina chegou cansada. A menina chegou já seria suficiente, tá? Em alguns contextos. A menina chegou cansada. A menina chegou. Esse cansada é a característica de como ela chegou. Ela chegou cansada, por isso que a gente chama de predicado verbo nominal, tá? Que não é só verbal. Esse complemento é um nome, é uma característica. Beleza? Tudo bem? Então, ele é bem tranquilo, tá? Tipo, de você analisar e tal. É que existem vários nomes, né, pro predicado. Na aula que vem, que é complemento verbal, vocês vão ver que vai ficar um pouco mais fácil de fazer. Beleza? Aí eu coloquei aqui, né, ó, que normalmente o predicado verbo nominal ele é formado ou por um verbo intransitivo, mais essa característica que eu acabei de falar, né? Então, um verbo intransitivo, que necessariamente não precisaria de complemento, mas se eu quiser colocar, eu vou transformar ele num verbal nominal. Quando o verbo ele é transitivo, mais o objeto, mais o predicativo do sujeito, né? Então, eu botaria, os corredores terminaram a maratona. Então, terminaram a maratona exaustos. Então, assim, é muito mais, né, complementar do jeito que a maratona acabou, o que eles terminaram, então vai complementando, né, vai trazendo mais complementos para o verbo. E por último, o verbo transitivo mais objeto mais predicativo do objeto. Ontem vi minha vizinha muito preocupada, né? Então, qual que é a diferença aí, né, do 2 e do 3? O sujeito e o objeto. Então, ó, os corredores terminaram a maratona exaustos. Esses exaustos tem a ver com o quê? Com os corredores, com o sujeito, beleza? Já o 3, ó, verbo transitivo mais um objeto, mais um predicativo do objeto. Ó. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Então, qual que é o sujeito da frase? Eu, porque ontem eu vi, mas quem estava preocupado era a minha vizinha. Então, na verdade, né, ele está complementando aí, dando uma característica ao objeto, que seria a minha vizinha. Tudo bem? Então, essa é a relação do complemento verbal. Beleza? Então é isso. Muito obrigada. Né? A gente, na verdade, foi só para complementar o que a gente já tinha falado na aula, tá? E é só para vocês não ficarem com dúvidas. A segunda aula que eu vou gravar vai ficar bem mais tranquilo você entender o assunto como um todo, tá? Porque eles se complementam. Não adianta muito a gente só ver essa aula e não ver a outra, ou só ver a outra aula e não ver essa, tá? Então, tentem ver na sequência para ficar tudo certo, para não ter mais nenhuma dúvida e vocês conseguirem avançar tranquilamente aí nos exercícios. Beleza? Tá bom. Um beijinho e até a próxima.